Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí. Quero falar mais uma vez sobre o Salmo 91. Que profundidade, que tremendo que é esse Salmo 91. Olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele aponta diretamente para a cruz de Cristo. Aquele que habita no abrigo, no esconderijo, debaixo de suas asas, há descanso, à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. Você não pode estar mais perto da sombra do Deus Todo-Poderoso do que quando você está crucificado na cruz com Cristo. A sombra da cruz é o lar do santo. A cruz é o lugar mais seguro na terra. É onde os ventos mais violentos açoitam sua alma, mas também onde você usufrui da maior unidade contra os artifícios de Satanás. Ao abraçar a cruz, você está morrendo para cada mecanismo em sua alma que Satanás pode usar contra você. A mais intensa dor produz a mais alta liberdade. Não há estratégia contra santos crucificados, porque eles não amam a sua vida, mesmo sob o risco de morte. Precisamos retornar à cruz intencional e continuamente. Sabemos que estamos crucificados com Cristo, como o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas o eu tem um caminho misterioso de sair aos poucos da cruz e se firmar. A crucificação da própria vida não é uma conquista, mas um processo de morrermos diariamente, que inclusive o próprio apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. 15, 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. O jardim de oração no Getsêmani preparou Jesus para abraçar a cruz. Foi onde ele mortificou a sua alma, onde ele entregou a sua alma nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade, não a minha. O lugar secreto é onde reiteramos o nosso sim ao Pai para sofrermos segundo a vontade dele. Então, olha, vem o batismo no fogo, que apaga as impurezas, que queima toda a palha, que queima tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Depois do batismo no fogo, vem o batismo no sofrimento, que é aquele que alinha a nossa vontade à vontade de Deus, que o próprio Jesus disse, um outro batismo tenho para passar, o qual vocês não vão querer passar comigo. E, na verdade, depois do batismo de sofrimento, vem a crucificação. Só que depois da crucificação vem a ressurreição. Em nossa peregrinação diária ao lugar secreto, nós temos que abraçar a sua dura cruz. Olhamos para as suas feridas e, mais uma vez, morremos para nós mesmos. Aceitamos os cravos em nossas mãos que diminuem a nossa liberdade e nos rendemos aos cravos de nossos pés que nos imobilizam e restringem as nossas opções. Permitimos sofrer em nosso corpo para romper contra o pecado. Então veja só, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com estes pensamentos, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências. Com dignidade, temos a honra de completar em nosso corpo o que resta das aflições de Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo nos diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Muitas pessoas enxergam a cruz como lugar de dor e restrição. E isso é verdade, mas ela é muito mais do que isso. A cruz é o lugar do amor absoluto.
A cruz é o Pai dizendo ao mundo: eu os amo de tal maneira. A cruz é o Filho dizendo ao Pai: isto é o quanto eu os amo. A cruz é a noiva dizendo ao noivo: isso é o quanto eu amo meu Senhor. A cruz é a paixão consumada e derramada. Quando Jesus nos chama para compartilhar a sua cruz, ele nos convida para o mais alto nível de intimidade. O madeiro que prende as suas mãos agora prende as nossas também. Os cravos que prendem os seus pés para cumprir a vontade de Deus cruzam o cravo que prende os nossos pés para cumprir aquela mesma vontade. Ali estão penduradas duas pessoas que se amam em lados opostos de uma mesma cruz. Os nossos corações quase se tocam, exceto pela madeira que nos separa. Esse é o nosso leito de casamento. A ti entrego meu amor. Assim que você se pendura na cruz com ele, ainda que sua visão esteja nublada e não possa ver o seu rosto, se prestar atenção, ouvirá sua voz com 7 palavras, ele o guiará pela escuridão da alma. Lucas capítulo 23, versículo 34, ele nos diz assim: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus começa mostrando o caminho do perdão para aqueles que erraram com você. Este será seu primeiro grande obstáculo que deverá ser superado, pois você realmente foi violado. Você foi ferido na casa de seus amigos, como nos diz o profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 6. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Porém, o perdão é a única maneira de você avançar em direção aos propósitos de Deus. Ainda em Lucas 23, versículo 43, Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto você agoniza, o Senhor garante que o seu nome está escrito no céu e somente por isso você pode se regozijar. A certeza da sua companhia eterna o carrega nesse momento. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27, nos diz assim: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus fala à igreja, representada pela mulher, quando está sofrendo para olhar para você: aí está o seu filho. Outros cristãos olharão para você com reprovação, sem compreender, perplexos e carregados de julgamentos internos. E então ele diz para você: aí está sua mãe, a igreja. Este é o momento de você olhar para a igreja e vê-la como nunca a viu antes. Você ganhará grande sabedoria nesse período se aceitá-la sem nenhuma raiz de amargura em seu coração. O que você vê agora ajudará quando for servi-la no futuro. Mateus capítulo 27, versículo 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Você acabou de suportar 3 horas de silêncio de Jesus na cruz, na escuridão. Agora Jesus se dirige a você com essa oração de abandono. Você está clamando a Deus de toda a sua alma. Você pergunta o porquê de tudo. Embora tenha consciência de que Deus está tão perto de você, parece que ele o abandonou. O mais alto nível de intimidade combinado com o mais profundo abandono. Você não compreende o motivo pelo qual a provação severa parece interminável. Mas ainda no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28, nos diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que as Escrituras se cumprissem, ele disse: tenho sede. Em vez de amaldiçoar a Deus em sua escuridão,
Você tem sede dele e anseia por ele mais do que nunca. Você sobreviveu à crucificação e ficou até o fim e diz que ainda o deseja, que o Senhor é a sua própria vida. No verso 30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Esse é o momento pelo qual estava ansiando. O momento em que Jesus indicaria que sua provação estava concluída, consumadamente consumada. A obra que planejara no Calvário estava feita, estava completa, estava concluída. Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Jesus gentilmente treina você para entregar-se completamente nas mãos do seu amado Pai. Assim que você entrega a sua vida, ele pega a profunda morte que operou em você e a transforma em ressurreição. Você se une a Cristo em sua morte, seu sepultamento, mas também em sua ressurreição. A afeição inigualável está reservada para aqueles que compartilham essa cruz com seu amado. Esse é o lugar secreto, o esconderijo do Altíssimo. Aqui são trocadas as paixões insondáveis do eterno Deus com seu parceiro escolhido. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, como ele próprio disse em João capítulo 15, verso 13. Ele compartilha sua vida, sua morte, sua ressurreição. E se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. É o que disse Paulo em Romanos capítulo 6, verso 5. Eles fazem tudo isso juntos. Nada pode separar os dois, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Seus corações são eternamente entrelaçados, vinculados na história da paixão do universo. Por isso que Salomão descreve em Cantares capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Esse é um amor extravagante, inteiro, pois a cruz capacita a entrega total. Cada sim deste lugar secreto abastece uma troca renovada de devoção exclusiva. Tudo isso por amor. Que amor é esse? Venha para o monte da desolação, da crucificação e diga sim mais uma vez. Sinta cãibra, suspira, gema, una-se ao seu Salvador e sofredor, beba do seu cálice, todo ele, e descubra o segredo do amor eterno à sombra do Onipotente, à sombra do Deus Todo-Poderoso. Pai, nós te agradecemos por esse amor. Te agradecemos porque de um modo tremendo e maravilhoso o Senhor nos amou e entregou seu Filho a morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Perdoa, Senhor, nossos pecados, falhas, fraquezas e, ó Pai, que a cada dia venhamos nos unir a esse sacrifício. Venhamos, ó Pai, tomar também a nossa cruz, renunciar à nossa vontade para cumprir a Tua vontade. Faça em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na terra, assim como ela já é nos céus. No precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Você sabe que as devocionais eu tenho tirado de alguns livros falando sobre oração, e agora nós estamos meditando sobre esse tremendo livro de Bob Sorges, Segredos do Lugar Secreto. Um tremendo livro que vale a pena comprar, vale a pena ler, vale a pena meditar, vale a pena colocar em prática. Se você perdeu alguma das nossas devocionais, entra lá nas anteriores, nosso blog www.mentoriadosparamentoriar.com, e também você pode estar entrando na nossa fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, ou no nosso canal do youtube.com/torreforte. Valeu demais, fique firme e continue clamando. 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração, 15 minutos de ações de graça, e assim você tem 1 hora de devocional com aquele que te amou de tal maneira que entregou seu próprio Filho a morrer por você na cruz do Calvário. Que
você se identifique com ele a cada dia, no precioso nome de Jesus. Valeu demais, até a próxima.